Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre evolução moral, reforma íntima, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, o que já foi deixado para nós, para a gente ter uma vida melhor, para a gente conseguir trilhar esse caminho aqui na Terra de uma maneira mais serena. Nós não estamos aqui só a passeio, a gente está aqui para evoluir, para contribuir, para fazer a nossa parte. Nós estamos no meio de uma transição planetária, então cada um de nós tem sim uma missão muito importante, e não é salvar o mundo, não é mudar o outro, é mudar nós mesmos, é evoluir, porque o planeta está em uma fase de transição, e para que a Terra alcance o nível da transição, é necessário que os habitantes dela também façam a sua transição. Aqueles que não conseguirem atingir um patamar mínimo serão exilados da Terra para outros mundos mais primitivos, mas a gente tem, se a gente está aqui encarnado na Terra agora, é porque a gente está tendo a oportunidade de se melhorar para poder continuar na Terra. Então, o convite desse estudo, na verdade, é para mim primeiro. Eu me comprometi a estudar diariamente, para que eu tenha essa disciplina, eu vim aqui, me comprometi a estudar com vocês, mas nem sempre é fácil, sempre tem um imprevisto, sempre tem algo, mas estamos aqui firme e forte, a ideia é estudar e se aprofundar. É a hora mais gostosa do meu dia, com certeza. Estou sempre muito bem acompanhada quando eu estou fazendo esses estudos, e eu espero que vocês sintam esse prazer também, eu espero que vocês sintam a energia das companhias espirituais mais nobres, que estão perto de nós quando a gente se interessa por esses assuntos mais edificantes. Deixar bem claro que eu não venho aqui como a dona da verdade, às vezes eu coloco a minha opinião, mas é sempre sujeita a erros e enganos, é a minha opinião pessoal, baseada na minha experiência, na minha bagagem. E se vocês pensarem completamente diferente, não tem importância, a gente cresce aqui uns com os outros, então podem deixar aí nos comentários que eu vou agradecer demais. Não existe o lado certo e o lado errado. Cada ser humano interpreta a realidade, os fatos que acontecem a partir das suas emoções, as nossas experiências, elas atuam como um filtro que nos fazem interpretar situações de um determinado jeito ou de outro. Tanto é que, às vezes, o mesmo fato, duas pessoas diferentes interpretam de uma forma diferente. Então, aqui não existe certo e errado. Existem pessoas buscando se melhorar, pessoas buscando compreender esse mundo que nos afeta, pessoas que querem crescer e evoluir espiritualmente. E hoje eu vou ler para nós, que eu sou a primeira que escuto também, um texto do livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles, é o capítulo 26, Orgulho. Agora vai pegar muita gente, né? O orgulho, esse impiedoso algoz da criatura humana, é o responsável por incontáveis danos contra o indivíduo, assim como em relação ao grupo social no qual se encontra inserido. Allan Kardec já falava, né, que as principais quedas, o tripé das quedas do ser humano é orgulho, egoísmo e vaidade. O orgulho é um dos filhos espúrios do egoísmo, gerador de transtornos emocionais no ser que lhe é vítima. A pessoa que sente orgulho, ela é a vítima dele. É o adversário da humildade que deve exornar os espíritos, reconhecendo a própria pequenez ante a majestade da criação. A gente tem mania de se enxergar numa proporção muito maior do que nós realmente somos. A gente pode estrelas, existem, assim, diante do universo inteiro e, quiçá, de outros universos, a gente é só um pedacinho de um grão de areia, mas nós somos importantes, cada um de nós é único e especial, e a gente contribui para o todo, para Deus, a gente faz parte de Deus, mas que a gente tenha plena consciência do nosso real tamanho, né? O orgulho é a vã cegueira do personalismo humano, que denigre os valores de conquista do ser profundo que se é. O indivíduo orgulhoso faz-se ridículo na sociedade por atribuir-se valores e merecimentos que realmente não possui. A pessoa se vangloria, se acha melhor do que é, exibindo uma soberba quase patológica que inspira antipatia, quando não uma declarada animosidade. A pessoa orgulhosa, ela desperta a antipatia nos outros, né?
Ressumando prepotência, perde o contato com a realidade, vivendo em um mundo imaginário, que ele é o centro de tudo, que jamais se tornará realidade. Resultado de fixações infelizes durante experiências transatas, quando exerceu funções relevantes de que não se pôde libertar com equilíbrio, ou de quando vivenciou posições de destaque pelo impositivo dos contextos sociais injustos. Pensa que ainda se encontra na condição em que desfrutava de privilégios e comodidades especiais, cuja herança prejudicial deveria ter ficado no pretérito. Não é, porém, a posição social, nem são as circunstâncias políticas, religiosas, econômicas, as geradoras da genialidade que tornam os espíritos que passaram pelas suas experiências que se fazem responsáveis pelos orgulhosos e soberbos. Existe muito rico humilde, existe muito pobre orgulhoso. Não é o status, é a maneira como interpreta a vida. São eles próprios atormentados por conflitos psicológicos e aflições morais que, nas situações denominadas como de nobreza, em face da bajulação dos débeis de caráter, deixam-se engolfar pelo orgulho, tombando lamentavelmente na falência espiritual e perde a existência. A pessoa cai feio pelo orgulho, tá achando que tá fazendo bonito, e quando ela chega do lado de lá, que ela tem que dar satisfação do que ela fez na vida, aí ela tem noção do papel ridículo que ela fez, de ser tão orgulhoso. Não erro jamais, estou sempre certo, sou melhor do que os outros, tudo que aconteceu de errado é culpa dos outros, nunca é culpa minha. As pessoas merecem menos do que eu mereço mais do que as pessoas porque eu sou especial, o mundo inteiro tem que girar em torno do meu umbigo. Chega do lado de lá, tem que prestar satisfação de tudo que o Arthur fez. Muitos missionários do progresso do indivíduo e da sociedade reencarnaram-se nos grupos de destaque do mundo, dispondo de poder terreno, a fim de promoverem o desenvolvimento da humanidade e fomentarem mudanças que se faziam necessárias como inadiáveis. E somente seriam realizados por aqueles que dispusessem do domínio das massas e dos grupos sociais, econômicos e religiosos, de forma que as contestações não prejudicassem o programa de evolução. Às vezes os missionários vêm em cargos de destaque, vêm como líderes, porque eles precisam. Um exemplo claro disso é Dom Pedro II, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falou. Dom Pedro II foi um missionário, ele veio aqui com essa missão especial com o Brasil, era um ser iluminadíssimo, tanto é que ele era aclamado por todos, na arte da política, da cultura, da ciência, mas alguém precisava vir como monarca, como o rei daqui, o responsável pelo Brasil, para que o processo de independência fosse um processo mais sereno. Tanto é que o Brasil é o único país no mundo que não teve uma guerra pela independência, embora não tenha sido ele, mas ele foi o responsável por estabelecer ali todos os processos para que se estabelecesse uma democracia aqui no Brasil. Então, ele precisaria vir alguém numa posição elevada para fazer o que ele fez. E veio Dom Pedro II, uma figura, se a gente estudar a história dele, ele era admirado por todos, um ser assim elevadíssimo. E tanto é que fez o que fez. No sentido inverso, se não me engano, acho que foi Einstein que falou que Dom Pedro II era um dos homens mais inteligentes que ele já tinha conhecido. Eu sei que foi um figurão aí no mundo da ciência que fez muitos elogios a Dom Pedro II. Ele era admirado na Europa, era admirado no Brasil pelos conterrâneos, por todo mundo. Era um ser elevadíssimo. E precisava de uma pessoa dessa para assumir a responsabilidade. Às vezes a gente fica xingando os políticos que a gente elege, vocês não fazem ideia da responsabilidade que é governar um país inteiro, 210 milhões de pessoas. Qualquer erro que eles tiverem lá em cima, eles vão responder por 210 milhões de vidas. Qualquer pessoa que eles induzem ao erro, eles vão responder por isso e vão ter que pagar em algum momento da existência deles, nessa vida ou na próxima. É muita responsabilidade, mas tem missões cruciais que são enviadas pessoas especiais para assumirem aqueles postos, para que tudo ocorra conforme planejado. A espiritualidade superior não joga para perder. Quando ela define alguma meta
ela coloca todos os recursos ao alcance para que isso se concretize. É claro que às vezes aparecem alguns missionários que se desviam no caminho, que se perdem, mas é muito raro disso acontecer. No sentido inverso, muitos espíritos renascem na pobreza, vivendo situações deploráveis e mantêm o orgulho e a soberba como recurso de autovalorização, dificultando-se a oportunidade de crescimento interior e de paz. A pessoa tem autoestima baixa, vai lá e se autovaloriza. Por outro lado, espíritos de escola reencarnam-se nessas denominadas classes menos favorecidas, padecendo injunções dolorosas e aflições contínuas, não lhes constituindo impedimento para que alcancem a meta a que se dedicam, impulsionando a sociedade para os elevados patamares do progresso. Não tem nada a ver com condição social. Nascem espíritos elevadíssimos também, nesses locais com poucos recursos. E eles cumprem a sua tarefa, cumprem a sua missão. Siddhartha Gautama, por exemplo, nasceu em berço de ouro, Buda, num palácio grandioso, numa família nobre, optando pela renúncia a tudo quando compreendeu a transitoriedade da vida física e dos seus valores, defrontando a miséria, a doença, a velhice e a morte como elementos constitutivos da existência terrena, elegendo o caminho do meio, do equilíbrio para alcançar-se a felicidade. Akhenaton, na experiência de faraó egípcio, realizou seu encontro com fragmentos da verdade que reuniu na personificação do deus Atom como a melhor maneira de entender-se o Criador. Jesus, por sua vez, elegeu a manjedoura e a carpintaria de José para modificar a estrutura do pensamento humano e apresentar o programa de libertação real através do amor, que exemplificou até a morte hedionda a que se submeteu. Posteriormente, não foram poucos os missionários da fé, da ciência, da filosofia, da tecnologia, que escolheram as situações modestas e as cruzes das dificuldades, abrindo os caminhos ditosos do progresso por onde tem avançado o processo do conhecimento humano. O orgulho, portanto, é morbo que mata aquele que lhe serve de hospedeiro. A pessoa acaba sendo vítima do próprio orgulho. E ainda vai ter que sofrer bastante para aprender a ser humilde. O problema todo é esse, né? Por que a gente precisa sofrer para poder aprender? Por que a gente não é tão aberto a aprender através do amor? Por que a gente precisa do rigor? A sua perversidade impõe solidão a quem o experiencia, por desconhecer a felicidade que decorre da convivência saudável com as demais pessoas. Manifestando-se como um fator de autossuficiência, enregela o sentimento de amor e de compaixão, ressecando a alma. Buscando similares, mesmo quando os encontra, logo se lhe estabelece a luta interior competitiva para não permanecerem em condição menor, que lhe parece de inferioridade. Com muita facilidade, atrita com os demais, mesmo quando lhes reconhece a similaridade, e talvez por isso mesmo. Porque não ama, desconfia do amor. Em razão da carência afetiva que experimenta, faz-se cruel. Uma pessoa, quando ela é muito orgulhosa, a pessoa ela não ama, então ela desconfia do amor de todas as outras pessoas por ela. A carência afetiva faz ela ser cruel com as outras pessoas. O orgulho é, sem dúvida, fardo moral muito pesado para ser deixado à margem do processo de autoiluminação. Só mesmo o sofrimento é capaz de enfrentá-lo, de desmascará-lo, desnudando-o e mostrando-lhe toda a fraqueza de que se constitui. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa fraca. Às vezes a pessoa fala... eu não aceito desaforo, eu não isso, não aquilo. É uma pessoa fraca, que não aceita a opinião contrária, que não aceita ser questionado, tem suas verdades muito, muito fracas. Então, qualquer coisa que vem de fora o afeta. Aquelas pessoas, eu dou um boi para não entrar na briga, mesmo uma boiada para não sair, que eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum. Coitado dessas pessoas, porque isso só mostra a fragilidade que elas têm. No início irrita-o por jamais entender-lhe o significado da mensagem de que se torna portador. No entanto, insistente, contínuo, fixa-se no cerne do orgulhoso e termina por moldá-lo em outros padrões. O orgulho emite uma energia poderosa, maléfica e doentia, que, no entanto, sendo canalizada de maneira positiva e superior, converte-se em bênçãos, tornando o seu emissor uma fonte generosa em razão da mudança que se lhe opera.
A ignorância, proposital ou não, em torno da imortalidade do espírito, faz com que o orgulhoso se alimente da extravagante opção, porquanto, se compreendesse as leis da evolução espiritual, dar-se-ia conta que alguém tido como inferior, na sua condição social ou financeira, de nascimento ou de fé, ou até mesmo de atitude, né? As pessoas não fazem aquilo que eu dou conta de fazer. Não poucas vezes é um ser angelical, portador de superior missão na Terra, conforme se constata a miúde. A consciência plena da vida espiritual demonstra que muitos daqueles que são subestimados enquanto na caminhada terrestre são benfeitores da humanidade, verdadeiros suportes do programa de desenvolvimento moral do mundo e de seus habitantes. Quantos emissários do Senhor não foram perseguidos? Paulo de Tarso foi perseguido por muitos, e olha lá quem era, nem da terra ele era, um ser elevadíssimo que veio aqui com a missão de propagar o evangelho. Maria de Madalena, na sua época, era julgada e condenada pelas pessoas. E, na verdade, foi a grande companheira de Jesus. Estava lá, era a mulher que estava do lado dele. Não estou falando em relacionamento, mas era uma figura tão importante que nem toda a cultura machista conseguiu apagar a importância dela da Bíblia. Foi para Madalena que Jesus apareceu quando ressuscitou. Entre o esbirro do imperador de Roma e Jesus, a multidão aderiu ao primeiro, que representava o transitório poder terreno. No entanto, era Jesus, coroado de espinhos, seminu e com aparência de derrotado, o rei solar, que prossegue soberano através de milênios. Aí a gente fala assim, mas a voz do povo é a voz da verdade, que todo mundo fala mal daquela pessoa, então deve estar certo. A voz do povo, a voz da maioria crucificou Jesus. Eles estavam certos. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em épocas de internet e redes sociais, política de cancelamento, pensamento de manada. A gente tem que ter um raciocínio por nós mesmos. Não pode ir na onda das outras pessoas, porque às vezes a gente pode cometer uma grande injustiça. Quem vê cara não vê essência. E tem muito rostinho bonito por aí, tem tudo, riqueza, poder, dinheiro, status, e por dentro são túmulos caiados. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não é assim que já dizia o ditado? Não é para a gente se apegar a tantas aparências. As aparências enganam muito. Mas o que dá notícia da pessoa são as suas obras. É o que ela faz. É o que ela espalha quando ela passa. A pessoa espalha bondade, amor, união, alegria. Ou ela espalha discórdia. Ou ela espalha violência, ela espalha tristeza, desânimo. A gente tem que ver as obras das pessoas, é isso que dá notícia delas, não o que a pessoa fala sobre si. É muito marqueteiro maravilhoso. Pensa nisso e combate o escarracho do orgulho nas leiras da tua alma, nas variadas formas como se costuma apresentar, com disfarces de cinismo e de morbidez. Nem sempre o orgulho vem vestido de orgulho, às vezes ele se disfarça, né? Nunca te arrependerás de uma atitude humilde, no entanto, de posturas orgulhosas, sempre experimentarás culpa e aflição. Deixa-te, portanto, arrastar pelas lúcidas vibrações da humildade e vence as más inclinações, aquelas que herdastes das experiências passadas no trânsito da evolução. Não falar nada, né? O texto fala por si só, às vezes a pessoa fala assim, o outro não merece. Não é o outro que merece, é a gente que merece se libertar desse fardo, a gente que merece evoluir. Não tem nada a ver com o outro, é sempre sobre a gente. É sempre sobre a gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos construir uma imensa corrente do bem. Vamos fazer a transição planetária acontecer. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.